Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre herança, né, no Java. Eu vou pegar uma imagem aqui, né, vou pegar, na verdade, duas imagens, para mostrar para você aqui. Ó. Veja que aqui no meu lado esquerdo, eu tenho duas classes, chamado conta corrente e chamado conta poupança. Ao analisar essas classes, você consegue ver que você tem atributos em comum, né? Então, eu tenho o número da conta, eu tenho o titular, eu tenho o saldo. O que diferencia aqui, que é específico da classe conta corrente, é o limite de empréstimo, que é esse campo aqui, ó, esse atributo aqui. E na classe conta poupança, eu tenho que taxa de juros, que é um atributo específico da classe conta poupança. No que tange aos métodos, né, eu tenho um saque nos dois, depósito no dois, aqui na conta corrente eu só tenho um empréstimo, né, que é específico da conta corrente, e eu tenho um método ganho-mês, né, que é específico da classe conta poupança. Mas há uma sobreposição de atributos, né, e métodos aqui. Quando há sobreposição de atributos e métodos, ou somente de atributos, ou somente de métodos, pode caber o uso da herança. Então, na prática, o que seria herança? Do ponto de vista aqui de desenho. Seria você pegar e criar uma classe mais generalista, que no caso aqui eu chamei de conta, e coloquei tudo o que é comum entre conta corrente e conta poupança. Né? E depois eu criei uma classe conta corrente e conta poupança, e eu coloquei apenas aquilo que é específico de conta corrente, que no caso seria este atributo e este método, e somente aquilo que é específico de conta poupança, que no caso é esse atributo e esse método. E eu coloquei essa simbologia aqui, que representa, quando você lê o projeto, né, que é uma setinha assim, ser pintada, né, branca dessa forma, que representa o símbolo da herança quando você cria um projeto. Então, quando você pratica o processo de herança, você tem uma reusabilidade de código e também você consegue promover o encapsulamento, porque toda conta corrente passa a ser uma conta, toda conta poupança passa a ser uma conta. E conta é chamada de superclasse e conta corrente e conta poupança é chamada de subclasse. Quando você cria uma variável do tipo conta, né, eu posso colocar lá dentro um objeto do tipo conta corrente ou um objeto do tipo conta poupança, já que conta corrente e conta poupança são um tipo de conta. Né? Então, isso eu provoco o modelo de encapsulamento. Tá. Mas o que isso, qual é o ganho que eu tenho com isso? Então, eu vou mostrar para você agora, na prática, o ganho que eu tenho com isso. Então, vamos lá. Eu tô aqui, já comecei a mexer o projeto, tá? No qual eu já criei, coloquei todas dentro do mesmo pacote para facilitar. Desculpa, coloquei em pacotes separados. Eu criei um pacote aqui chamado aplicação, um pacote chamado entidade, e criei aqui a classe principal, onde eu vou startar minha aplicação, onde vai ter o método main. Criei uma classe conta, que é essa classe genérica aqui, ó, mais genérica que eu tenho, né? A classe conta corrente e a classe conta poupança. Tá? Vamos trabalhar agora com a classe conta. Eu vou deixar lá, vou diminuir aqui um pouquinho aqui meu projeto, vou jogar mais, eu já criei aqui a conta, eu vou só deixar isso aqui do lado, para ficar melhor para você visualizar. Veja que eu já criei aqui ó, os atributos, número da conta, titular, saldo. Eu não vou implementar todo ele para ficar mais simplório possível e a aula não ficar muito longa. Tá? Então, eu tenho o número da conta, titular e saldo da minha conta, e eu vou criar apenas esse método denominado saque. Tá? Então, eu vou aqui, ó, public, void, acho que ele retorna nada, né? Retorna nada, saque, e ele recebe um tipo double, né? Double valor. Tá? Então, está aqui meu método, né? Realizando o processo de saque. Eu vou criar um método construtor dessa conta, ó. Botão direito, tem lá generator, falo construtor, e eu seleciono os três atributos aqui que eu quero inicializar quando eu criar um objeto dessa classe.
Então, eu fiz este processo aqui. Para a conta poupança, tá? Eu vou usar somente os atributos, tá? Vou usar apenas os atributos. E para a conta corrente também vou definir somente o atributo, tá? Não vou definir os saques os métodos específicos de conta corrente e conta poupança, tá? Só para ficar mais simplório aqui o código, para não demorar muito o processo de gravação, tá? Então, dentro desse processo aqui, o que eu tenho é isto aqui. Bom, e aí como é que eu faço para provocar dentro da programação este relacionamento aqui, que é o símbolo da herança? Então, neste caso aqui, ó, você vai lá em conta corrente, por exemplo, e você usa a palavra reservada extends. E você fala de quem que você estende. Então, eu extendo da classe conta. Então, quando você faz isso, você automaticamente está falando que a sua classe... Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou fazer o processo de... Ele está me dando um... Ah, tá. Ele está me gerando esse erro porque eu não gerei o método consultor ainda. O que eu estou falando aqui é que eu estou que a partir da minha classe, que minha classe conta vai ser a superclasse da classe conta corrente. Ou seja, todo o objeto da classe conta corrente vai ser um objeto da classe, um objeto da classe conta. Vou gerar aqui o método consultor, que é isso que ele está me reclamando, generator, construtor, tá? Então, eu quero inicializar este atributo, certo? Ok. E ele me gerou um método construtor dessa forma, no qual ele colocou todos os atributos da minha classe conta, mais os atributos da minha classe conta corrente. E aqui, ó, ele já implementou a palavra, que usou a palavra reservada super, para basicamente chamar o método construtor da classe conta. Então, aqui na minha classe conta, ó, eu tenho um método construtor, e esse super que ele colocou aqui, ó, essa palavra reservada, é para justamente chamar um método consultor daquela classe. Ou seja, quando eu criar um objeto da classe conta corrente, ou seja, quando for executado esse método construtor da classe conta corrente, ele automaticamente vai chamar o método construtor da classe conta a partir dessa chamada aqui. Se você não colocar explicitamente essa chamada, ele vai chamar o método construtor padrão, da classe conta e vai inicializar os atributos da classe conta, aquilo que for do tipo numérico, ele vai inicializar com o tipo... desculpa aqui, né? Perdão, meu celular estava tocando ali. Então, ele vai, por padrão, vai inicializar, se eu não chamar explicitamente o método construtor, por padrão, ele vai chamar, ele vai atribuir, vai inicializar todo atributo que for numérico com zero, e todo atributo que espera receber um objeto, ele vai inicializar com null. Então, por padrão, ele vai chamar de qualquer forma. Você usa o método construtor para você inserir valores nos atributos, explicitamente o método construtor, para você inserir valores nos atributos que não sejam aqueles valores padrões. Tá? E ele chama dessa forma. Então, dessa forma, ele inicializa os atributos da classe conta, do objeto conta, e aqui eu estou inicializando um atributo especificamente da minha classe conta corrente. E a mesma coisa eu vou fazer com a classe conta poupança. Então, vou usar a palavra reservada extends, e aí ele vai extends conta, e aí naturalmente ele vai me reclamar um pouquinho, porque eu não gerei o método consultor ainda. Então, vou gerar um método consultor, ó, generator, vou gerar um método consultor, tá? Que eu quero inicializar este atributo da método conta poupança, da classe conta poupança, e ele já me gera o método consultor, chamando também o meu método consultor da minha classe conta, dentro desse processo, tá? Então, o que acontece na prática? Na prática, você não vai ter, ao fazer isso aqui, você não vai ter um objeto da classe conta e um objeto da classe conta poupança. Ou você não vai ter um objeto da classe conta corrente e um objeto da classe conta. Você vai ter um objeto único na memória. E aí eu fiz uma representação de desenho para lhe mostrar o que eu teria aqui. Onde é que eu coloquei? Coloquei. Vou puxar aqui, ó.
Peraí, deixa eu puxar aqui um pouco, uma bagunça de janelas. Veja que eu fiz um desenho, eu fiz uns retângulos sobrepostos, né? Onde eu estou falando, o retângulo azul representa a classe Object. Lembre-se que toda classe que você cria no Java, ele implicitamente herda da classe Object. Então, eu tenho, entre aspas, uma sobreposição sem ser uma sobrescrita de objetos. Então, eu tenho, neste caso aqui, eu vou ter um objeto, eu vou ter da minha classe conta corrente, que é essa maior que essa verde aqui, ó, que representa a conta corrente ou conta poupança. Dentro dela, eu vou ter um objeto da classe conta, e dentro do objeto da classe conta, eu vou ter um objeto da classe Object, já que toda classe implicitamente é da classe Object. E eu forcei um processo de herança entre a classe conta corrente, esse retângulo verde, e a classe conta. Eu herdei explicitamente. Quando você faz isso aqui, ó, você fez uma herança explícita. E eu só posso fazer uma herança explícita para uma única classe. Ou seja, no Java, ele permite que eu herde de forma explícita de uma única classe. Eu não posso herdar de mais de uma classe ao mesmo tempo de forma explícita. Mas de forma implícita, ele herda da classe Object. Então, na prática, eu tenho um único objeto, no qual, dentro do objeto classe conta corrente, eu tenho um objeto da classe conta, e dentro da classe conta, eu tenho um objeto da classe toString. Então, na prática, o que eu tenho é isto aqui. Mas ele é visto na memória como um objeto, como um único objeto. Da mesma forma, eu fiz essa representação para a classe conta poupança. Então, aquilo que é azul, que está de azul aqui, é da classe Object, e eu simplesmente listei o método toString, que inicialmente é da classe Object. Aí no retângulo vermelho eu tenho a classe conta, e no retângulo verde, nesse caso aqui, eu tenho a classe conta poupança. E ele é visto como um objeto só, na memória. Então, como você tem esta sobreposição aqui, ó, sempre você vai ter essa sobreposição, e aí nós temos algumas características que tem que ser faladas sobre essa sobreposição. Na prática, eu falo sobreposição, mas não há sobrescrita. Eles se agasalham lá dentro de forma que não há uma sobreposição na prática de objetos, ou seja, são todos objetos, eles são delimitados, mas todos são dentro de uma única área de memória. São vistos como um único objeto. Isso aqui eu fiz uma representação para que você entenda melhor. Então, quando você vem aqui dentro do processo da programação, eu vou vir aqui para a minha classe principal, então eu posso fazer isso aqui, eu vou utilizar, vou criar um objeto aqui da classe conta corrente, então vou colocar aqui, ó, conta corrente, certo? Conta corrente, vou chamar de CC, recebe new, conta corrente, e a minha conta corrente, o método construtor, ele espera receber o número da conta, que é aqui inteiro, string double, tá? Que é o número da conta, titular e saldo. Vamos lá, então. Vou colocar aqui, ó, número da conta 1, titular Helder, saldo 5.000. E o último campo lá é o limite de empréstimo, da conta corrente, que é o limite de empréstimo, que é um double também, tá? Então, o limite de empréstimo, eu vou colocar aqui 10.000. Pronto, ó, criei o meu objeto. Veja que esse objeto aqui, ó, dentro de conta corrente, certo? Mas nada impede que eu pegue esse mesmo objeto aqui, ó, esse mesmo objeto, nada impede que eu pegue esse mesmo objeto e coloco dentro de uma variável que espera receber um objeto da classe Object, ó. Object X recebe, ó. Nada impede, ó. Ele não me dá erro. Como também nada impede que eu pego e crio uma conta do tipo C, uma variável do tipo C, e também coloco esse mesmo objeto lá dentro, ó. Ele não me gera erro. Tá? Eu consigo fazer isso por causa do encapsulamento. No caso deste modelo aqui, ó, a superclasse da classe conta é a classe Object, que é essa azul. A superclasse da classe a superclasse da classe conta corrente é a classe conta, e a superclasse da classe conta é a classe Object.
né? Então, por ter esse relacionamento de herança, eu posso pegar um objeto de uma subclasse e colocar dentro de uma variável que espera receber um objeto de uma superclasse. Então, por exemplo, isso aqui, ó, esperava eu colocar um objeto da classe conta, da classe object, só que eu posso colocar de classe conta corrente, né? Por quê? Porque a classe object, o objeto da classe object, ele é um subconjunto do objeto conta corrente, certo? Da mesma forma que o objeto conta é um subconjunto, né, do meu objeto conta corrente. Então, ele me permite fazer isso. Então, isso chama-se encapsulamento. Mas, ao me permitir fazer isso, eu tenho um efeito colateral. Por exemplo, se eu pegar e colocar aqui, ó, como é que você acessa os atributos e métodos de um objeto? Através do ponto. Então, se eu colocar aqui, ó, cc ponto, então eu consigo ver aqui, ó, tudo que é de conta corrente, né? No caso aqui, o que for de conta corrente, ele vai aparecer aqui de forma negrito para mim. E não apareceu nada, porque eu não tenho nenhum atributo e nenhum método público que possa ser acessado por CC. Então, saque, o que não aparece negrito aqui, quer dizer que são da minha superclasse. E quem são as superclasses da classe conta corrente? São a classe conta e a classe object. Então, o que aparece aqui para mim é tudo da classe conta e da classe object. Veja que aparece o saque aqui para mim, o método saque, que é um método da classe conta. Olha ele aqui, ó, que eu não implementei nada dele, mas é um método da classe conta. Mas aparece aqui para mim, ó, como um método que não aparece de forma em negrito. Não aparece de forma em negrito aqui para mim, porque o sistema está falando assim, ó, nenhum desses métodos ou atributos que lista aqui para você foi escrito diretamente da classe de onde foi oriundo esse objeto, de onde foi instanciado esse objeto. Tá? Então, por isso que ele mostra aqui. Tanto é verdade que se eu vier aqui na classe conta corrente, por exemplo, e criar um método aqui, ó, public void teste, né? Vou criar um método qualquer aqui, ó, não vou fazer nada com ele, eu vou simplesmente colocar dessa forma. Quando eu faço isso, ó, eu criei, e se eu vier aqui no meu principal, eu coloco cc, né, que é a variável que espera receber esse objeto, e coloco ponto, ó, ele me mostra lá teste de forma em negrito, para mostrar visualmente para você que esse método realmente é da classe de onde instanciou esse objeto. E esses outros métodos são classes que você herdou, desculpa, são métodos que você herdou da sua superclasse. Tanto é que saque é um método da classe conta, né, dentro desse processo. Então, quando eu coloco um objeto aqui, eu consigo ver os métodos como um todo, né? Todos os métodos que sejam públicos, que são daquele objeto. Tá? Agora, se eu tentar acessar por X, ó, X, só que quando eu tento acessar aqui pelo object, né, ele vai conseguir visualizar apenas isto aqui. Ó. Já que o ato de você colocar um objeto de uma subclasse dentro de uma variável que espera receber um objeto de uma superclasse chama-se upcast. Né? A expressão que chama isso aqui, ó, upcast. É essa expressão que aparece. Só que quando eu faço isso, ele automaticamente só consegue ver aquilo que está aqui. Ó. Apesar de eu ter colocado um objeto de conta corrente. Tanto é que eu coloco a x ponto. Olha lá. Nem o saque aparece para mim. Como apareceu no exemplo anterior. Por quê? Porque ele só está me mostrando aquilo que tem dentro da classe object. Dentro do objeto da classe, que foi instanciado da classe, implicitamente é da classe object. Só tem isso aqui. Agora, se eu pegar e colocar o C aqui, ó, C ponto, né? Agora ele aparece para mim o saque. E aparece de forma negrita, por quê? Porque C acha que você está visualizando um objeto do tipo conta. Então, C ponto, ele mostra o saque. Mas ele não me mostra o método teste, porque o método teste é específico da classe conta corrente, apesar de você ter colocado um objeto da classe conta corrente aqui. Tá ok, pessoal? Então, quando você coloca um objeto de uma subclasse dentro de uma variável que espera receber um objeto de uma superclasse, você tem a limitação do que você consegue ver. Então, para você acessar um método específico, por exemplo, se eu estou se eu estou dentro de C e eu quero ver quero acessar um método específico de conta corrente, aí você vai ter que fazer um processo disso aqui. Ó. Você vai ter que fazer um talcast.
É que ele chama de dar, o termo correto é dar o cash. Ou seja, você faz o cash de C para a conta corrente. Ou seja, você fala assim, ó, eu quero que você converta C, faça um cash de C para a conta corrente. Só que para você fazer isso, você tem que ter certeza que C, o objeto está guardado em C, é do tipo conta corrente. Tá? E depois que você faz isso, ó, você coloca entre parênteses para você forçar ele a fazer esse cash primeiro, e depois que ele fizer o cache, aí você coloca o ponto, aí você consegue ver aqui o teste, ó, que é específico de conta corrente. Tá? Então, teria que fazer este processo. Ok, pessoal? Eu vou parar essa aula agora e vou, para não ficar muito longo, e a gente continua numa próxima aula, só para que o vídeo não fique muito longo.